No processo de injeção de termoplásticos, o ajuste de temperaturas normalmente faz com que você se lembre de um perfil crescente de temperaturas, onde o valor mais baixo é ajustado na zona do funil da máquina e o valor mais alto ajustado na zona do bico da máquina. Mas você sabia que em alguns casos é não só possível, como recomendável utilizar o chamado perfil invertido de temperaturas, aonde a temperatura mais alta é ajustada na zona do funil e a temperatura mais baixa na zona do bico da máquina? Você quer saber quando, onde e por que utilizar o perfil invertido de temperaturas? Então, vamos conhecer nesse vídeo. E quando o assunto é a unidade de injeção, uma das dúvidas que mais aparecem aqui para mim é como garantir a limpeza da sua máquina. Garantir a pureza do material, a ausência de contaminações, maior eficiência na troca de cores e na troca de materiais. Como ganhar tempo e dinheiro no processo de setup da sua máquina. E eu tenho uma ótima notícia para você. Os compostos de purga ASACLEAN são os seus maiores aliados para garantir a limpeza de máquina. E a Eudrix Plásticos representa os compostos de purga ASACLEAN aqui no Brasil. Se você precisa conhecer esses compostos, tem algum problema aí de limpeza de máquina, precisa melhorar a eficiência do seu processo de setup, entre em contato com o pessoal da Eudrix, estão aparecendo aqui embaixo na tela e os links estão na descrição do vídeo, e solicita a sua visita para identificar o composto mais adequado para a sua situação e poder testar e conhecer um pouco mais dos compostos de purga ASACLEAN. Agora, conheça um pouco mais da Eudrix e da ASACLEAN e de como eles podem te ajudar no seu processo de setup. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga ASACLEAN trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos ASACLEAN na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito do perfil invertido de temperaturas e como ele pode te ajudar no seu processo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida, seu comentário e pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, os seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, enfim, para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas que tenha e necessite de informação técnica sobre os nossos materiais. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Os endereços estão aparecendo aqui embaixo. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer me ajudar a patrocinar o canal e continuar criando conteúdo para a nossa comunidade do plástico e para a sociedade como um todo, de forma que a gente possa aprender mais sobre os materiais, de como utilizar, como descartar e sobre sustentabilidade com os plásticos, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo também, para a gente bolar um plano de divulgação bem legal para a sua empresa. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo então. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação está na tela. Agora
vamos falar a respeito do perfil invertido de temperaturas. Lembrando que há um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Os contatos estão aparecendo aqui. Solicita a sua visita para conhecer um pouco mais do Asa Clean. Bom, quando a gente fala de temperaturas, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual a temperatura que realmente importa no processo de injeção. Muita gente me pergunta, Ricardo, quais que são as temperaturas que eu coloco em cada zona da máquina que eu vou utilizar aqui com um determinado material? E, na verdade, a minha resposta é sempre assim, olha, depende. Na verdade, a temperatura que me importa, o que a gente precisa buscar como resultado é a temperatura da massa fundida. E é a temperatura do material, aquela que você faz uma purga e mede diretamente na massa plástica fundida. Algumas máquinas até podem ter uma sonda que mede diretamente a temperatura do material, mas o mais comum é você medir diretamente na massa fundida. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo a respeito da temperatura, de como ajustar, da importância da temperatura do material fundido. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir esse vídeo, tá? Então, a temperatura que realmente importa para a gente é a temperatura da massa plástica fundida. Essa é a temperatura que vai garantir a maior qualidade do seu produto, que vai garantir a maior estabilidade do seu processo. E essa temperatura da massa plástica precisa estar dentro de uma faixa recomendada para cada material, e essa informação você encontra na ficha técnica do material que é fornecida pelo fabricante do material. Tá? Então, o alvo, o nosso objetivo quando a gente fala de temperaturas é fazer com que a massa plástica esteja num valor de temperatura que pertença a essa faixa recomendada pelo fabricante do material. E essa faixa, como o próprio nome diz, ela vai ter um valor inferior e um valor superior, tá? E para a gente posicionar, qual que é o valor específico que eu vou utilizar no meu processo, dentro dessa faixa de temperaturas? Bom, isso vai depender de alguns fatores. A temperatura da massa, ela é influenciada por alguns elementos que compõem o nosso processo. Ela vai ser influenciada pelo tempo de residência, que é a quantidade de tempo que o material fica lá dentro da máquina sob temperatura. Ela vai ser influenciada, obviamente, pelo tamanho da máquina, né? O tempo de residência, ele é uma função do tamanho da máquina em função do tamanho do produto, tá? O tempo de ciclo também vai influenciar, principalmente o tempo de residência e, por consequência, a temperatura da massa do material, mas também pode ser influenciada, a temperatura que a gente vai atingir, ela vai ser influenciada pelo perfil da rosca. Tá? Uma rosca que gera mais cisalhamento, gera mais atrito, vai influenciar mais ou menos a temperatura do material. E, obviamente, a característica das resistências, né, principalmente densidade de potência, também vai influenciar o quanto a gente vai conseguir aquecer o material e manter essa temperatura. Tá? Então você percebe que tem muitas variáveis quando a gente fala de temperatura, não só aquele valorzinho que a gente coloca nas resistências elétricas. Tá? E então, para a gente poder definir qual que vai ser aquele valor exato para o nosso processo, a gente precisa conhecer um pouco mais dessas variáveis. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre como encontrar aquele valor de temperatura de massa mais recomendado para o meu processo em função dessas variáveis aqui. Eu também vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir. Certo? Muito bem. Agora a gente já sabe que o que importa é a temperatura da massa plástica fundida e que ela tem que ter um valor mais ou menos específico a depender dessas condições que a gente tem aqui. Muito bem, uma vez que eu tenha o valor de massa plástica fundida que eu quero para o meu processo, é hora de eu fazer o ajuste de cada zona individual do meu processo, de forma a garantir que essa temperatura vai ser atingida e vai ser mantida ao longo de todo o processo. E é aí que começam as dúvidas. Como eu faço esse ajuste? Muito bem, eu trouxe aqui para você uma representação da unidade de injeção, na verdade só do canhão da máquina, né? Eu tirei o funil aqui, mas eu tenho aqui cada uma das zonas de aquecimento. Tá? Então, imaginando uma máquina com 4 zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3 e a zona do bico, tá? E como é que a gente vai fazer o ajuste de temperaturas? Normalmente, a forma mais fácil de fazer esse ajuste é de trás para frente, ou seja, começando com a temperatura do bico e depois ajustando as temperaturas das demais zonas. Ao invés de começar na zona 1 até a zona do bico, a gente começa do bico
para trás. E o mais comum que a gente percebe da grande maioria dos processos, o que todo mundo costuma utilizar, é o chamado perfil crescente de temperatura. Ele, de fato, é o que vai funcionar na grande maioria dos casos, porque ele é mais intuitivo e ele vai fornecendo energia para o material de forma gradativa. Olha só como ele funciona. Normalmente a gente vai ter na zona do bico a temperatura de massa fundida que a gente deseja. A gente já viu como determinar essa temperatura. Uma vez que eu tenho esse valor, eu vou pegar o valor de massa plástica, de temperatura de massa plástica fundida que eu quero e ajustar na temperatura do bico, na zona do bico da minha máquina. E aí eu vou diminuindo gradativamente zona após zona. Essa diminuição pode ser de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15 graus. Aí vai depender muito do tamanho da sua máquina e aí vai ser um ajuste fino. A gente vai fazer a medição da temperatura da massa e vai avaliar. Ah, ela ainda está um pouquinho mais quente, está um pouquinho mais fria, eu preciso fazer uma rampa um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada para poder chegar na temperatura de massa desejada. Tá? Mas esse é o perfil mais usual. E normalmente a gente utiliza quando a gente tem um tempo de residência maior do que 5 minutos. Um tempo de residência um pouquinho grande, que leva a gente necessitar de fornecer energia para o material de forma gradativa. Ou seja, como o material vai passar já um bom tempo sob temperatura, é interessante que a gente comece dando um pouquinho de temperatura, um pouquinho de energia para ele e vá aumentando gradativamente o nível de energia para o material para que ele possa sobreviver com integridade por todo o tempo de residência. Tá certo? Então esse é o perfil crescente, o perfil mais comum de temperaturas. Porém, é comum também a gente utilizar o perfil flat, né, o perfil estável de temperatura, onde todas as zonas vão ter o mesmo valor. Alguns materiais, inclusive, funcionam melhor dessa forma, tá? Normalmente, o fabricante do material vai indicar quando esse é o caso. Mas normalmente quando o tempo de residência já é um pouquinho mais baixo, ele vai ficar ali entre 3 e 5 minutos, é um tempo de residência que não é tão elevado, tá? Aí a gente precisa começar já dando um pouquinho mais de temperatura para o material. É um perfil que ele pode ser totalmente flat, totalmente, as temperaturas totalmente iguais ou com uma inclinação muito pequenininha, quando a gente vai tirando, por exemplo, de 5 em 5 graus a partir do bico até a primeira zona da máquina, ainda pode ser considerado um perfil aí mais estável, um perfil plano de temperaturas. Mas sempre tendo como a temperatura final, na zona do bico, a temperatura de massa que a gente quer obter, tá certo? Agora, em alguns casos excepcionais, o tempo de residência vai ser bastante baixo. Quando a gente tem uma máquina que é bastante pequena para o material que a gente está utilizando, onde o material vai ficar pouco tempo sob temperatura, onde o produto tem um volume de injeção que ocupa uma boa parte da capacidade de injeção da máquina, a gente vai ter, então, um tempo de residência bastante pequeno, aí próximo dos 3 minutos ou até mesmo menor do que 3 minutos. Essa é uma situação que nem sempre é ideal, mas ela pode acontecer em alguns casos. Eu já tive algumas situações, principalmente com materiais que demandam muita energia, em que a gente percebia que ao medir a temperatura da massa de material fundido, a gente até obtinha o valor desejado, mas você percebia uma grande inconsistência de temperatura, uma grande variação, ciclo a ciclo, ou até mesmo dentro da própria borra de material, onde a gente estava medindo a temperatura, era possível perceber regiões mais frias e até grumos de material que não se fundiu adequadamente. Nessas situações, é claro, é evidente que a gente precisa mais energia para a fusão do material. Tá? E considerando que todos os outros aspectos da máquina estejam ok, ou seja, o perfil de rosca esteja adequado, que a gente não consiga mais mexer em tempo de ciclo, que não seja ideal mexer em tempo de ciclo e, portanto, não consiga mexer no tempo de residência, uma solução possível é utilizar o perfil invertido de temperaturas, onde a gente continua partindo da temperatura do bico com a temperatura ajustada na temperatura de massa desejada, mas ao invés de manter as temperaturas ou de ir abaixando as temperaturas, a gente vai aumentando as temperaturas. E já começa, logo que o material entra na rosca de dosagem, ele já começa a receber uma grande quantidade de energia que vai compensar o pouco tempo de residência que ele vai passar aqui dentro.
Nessas situações, onde a gente tem um tempo de residência muito baixo, a gente pode resolver os problemas de inconsistência e de falta de homogeneidade na massa plástica fundida com o perfil invertido de temperaturas. E a forma de fazer isso é assim: usa a temperatura de massa como ajuste para a zona do bico e vai aumentando gradativamente a temperatura até a zona do funil. Também a gente pode usar o critério de 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15 graus. A inclinação dessa rampa vai depender muito do ajuste fino, da medição de temperatura da massa. A hora que a gente conseguir medir a temperatura da massa, ela estiver estável, estiver bem homogênea no valor que a gente determinou que é o ideal para o nosso processo, e que a gente perceber que o material ele não apresenta nenhum indício de grãos não fundidos, de grumos não fundidos ou até mesmo de degradação, a gente chegou no ponto ideal. Esse é o perfil invertido de temperaturas e a forma de ajustá-lo quando utilizá-lo, quando a gente precisa de compensar um tempo de residência muito baixo na nossa máquina. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, manda um comentário aqui no canal, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Conheça um pouco mais dos meus cursos online, os QR Codes estão aí na tela. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!